na feira de São Cristóvão, somos tudo Paraíba, Zé de Baixo, Zé de Riba, sertanejo nordestino, juntamos... Ô Marcos, você foi durante um tempo gestor lá da Feira de São Cristóvão, né? Da Feira do Nordeste, né? Das tradições nordestinas. Foi. A feira é um pedaço da minha vida e da minha história, né? Hum. Quando eu lancei esse meu disco, o primeiro álbum, em 1900 na verdade, esse álbum ficou pronto no final em novembro, mês de novembro. O trabalho mesmo começa de 1988. O trabalho dele começa em 1989, já no início do ano. Saiu no final do ano e as festas a gente parou um pouco. E eu lancei esse disco em fevereiro, num coreto, ali em São Cristóvão, quando a feira era do lado de fora daquele pavilhão. Eu lançando o meu disco ali, eu consegui um patrocínio muito bacana da indústria da construção civil poderosa que tinha no Rio de Janeiro naquele período. Eu escrevi um livro chamado O Amor e a Vida nos Tempos da AIDS. Um livro de cordel, eu escrevo cordel também sou da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Nesse livro eu parafraseava O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, e falando de AIDS, falando daquela pandemia que existia naquele momento. E esse livro foi editado pelo Sindicato Patronal da Construção Civil para ser distribuído nos canteiros de obra, para alertar o povo nordestino que vinha trabalhar e que estavam pegando casos de AIDS, estavam se contaminando com AIDS, devido às relações sexuais tidas assim, sem muita precaução, e até em bordéis, essa coisa toda. Acabou, o conterrâneo deixava a família lá, vinha trabalhar numa obra que precisava, como a gente fala lá, afogar o seu ganso, e fazia, arranjava as mulheres que tinham que pagar para fazer, e pegava, estava pegando. E aí fizeram uma campanha, queriam uma campanha específica, porque naquele tempo as campanhas do governo não estavam atingindo a massa nordestina que vinha trabalhar aqui, pessoas sem muita informação, que vinham da roça e eram transformados rapidamente em peões de obra, né? E chegou-se à conclusão que o melhor caminho seria a literatura de cordel. E fizeram uma licitação com vários cordelistas e eu ganhei a licitação, porque eu fiz uma estrofe, enquanto os outros tinham muito preconceito, especialmente com gays, né? Naquele tempo chamava-se AIDS de câncer gay, então era um preconceito muito grande. E alguns poetas faziam versos que eram nojentos. E quando eu tratei da homossexualidade, da transmissão do vírus, da AIDS, através da relação homossexual, eu tratei com muito carinho. Eu disse assim, o chamego por detrás, que tinha que tratar, tinha que se falar disso. Eu tratei com poesia, eu disse, o chamego por detrás é mais perigoso, amigo. Não porque seja pecado, não porque seja castigo, mas por ser mais apertado, facilmente é machucado, e aí mora o perigo. Então eu terminei ganhando, né, dos outros poetas que estavam com a carga de preconceito muito grande, ganhei uma grana muito bacana. E ganhei a simpatia dos patrões, dos cabras que faziam os grandes empreendimentos imobiliários do Brasil. Então esse meu cordel foi editado pela ABIA, aí eu conheci Betinho, que na época era o irmão do Enfio, que tinha voltado do exílio, e tinha acabado de fundar o IBASE e fundou a ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que foi quem editou, publicou esse meu cordel e patrocinaram esse meu lançamento na feira. Então foi um acontecimento. Meu disco reformaram um coreto, veio uma equipe de televisão para fazer um especial. Eu vim assim, naquele momento, para botar para torar da emenda. Era o nordestino que estava chegando para botar para moer. Nesse momento aí, 88, tinha 10 anos que tinha aparecido Zé Ramalho, Fagner, que eles apareceram no final de 78, começaram a explodir, Elba. Aí era uma nova leva de conterrâneo que estava chegando. Eu gravei numa multinacional para dar esse pipoco. Quando eu termino de cantar, vem uma comissão de feirantes dizer para mim que estava tendo problema, que a prefeitura estava querendo arrancar os feirantes dali, daquele espaço, porque aquele pavilhão estava de olho ali para fazer um shopping lá dentro, um shopping da pequena e média empresa, e eu me apaixonei pela ideia de brigar com os conterrâneos da feira para que a feira não fosse arrancada dali. E aí tome chibata no lombo de Marco Lucena. Porque eu estava dentro dos braços do sistema, fui brigar com a especulação imobiliária da cidade. Mas me pergunte se eu tenho algum problema com isso. Tem não, feliz pra caramba, eu fiz história.
e me juntei com os feirantes. Nós terminamos pegando uma queda de braço muito poderosa nessa cidade. Pegamos primeiro com o César Maia, no primeiro mandato dele, que o Marcelo Alencar, no último momento do seu governo, alugou aquele pavilhão durante 25 anos para a Federação Fluminense da Pequena e Média Empresa. E o César Maia, quando ganhou, honrou o compromisso de transformar aquilo ali num shopping, começaram a vender os boxes, as pessoas começaram a comprar e começaram a fazer a obra lá dentro e tome a mídia grande dizendo que a feira sujava São Cristóvão, que a feira era ruim, que era barulhenta. Criaram todo um esquema para a cidade odiar os nordestinos, odiar a nossa feira. E aí nós viemos desfazer isso. Fomos muito ajudados, fui muito ajudado pelo Jaguar do Pasquim, o Raimundo Fagner, que na época estava estourado, veio para perto da gente, porque a gente era pequeno, estava começando, e o Fagner já estava num patamar que só podia... não pegava. Ele vinha ali, dava um abraço na gente, a mídia vinha atrás e eu falava. Então ele ajudou a dar visibilidade para o nosso movimento. Isso a gente deve muito ao Raimundo, ao ponto de, em alguns momentos que politicamente ele descamba para um lado que não é o que eu acredito, eu nunca deixei de curtir o Raimundão como um dos maiores intérpretes da música nordestina e que faz minha cabeça cantando até hoje. Então a gente deve também muito ao Raimundo Fagner nesse momento em que ele se abraçou conosco para que a Feira de São Cristóvão primeiro não saísse dali. Essa luta vem dos anos 80, quando chega em 93, a gente aprova uma lei, a Lei 2052/93, que criou o Espaço Turístico Cultural Rio Nordeste e que dizia que a feira não podia mais ser arrancada do entorno. Mesmo que o shopping fosse construído ali dentro, ele teria que conviver harmonicamente com a feira do lado de fora. Isso o próprio César Maia terminou. Quando viu o rolo compressor, a onda que nós fizemos nessa cidade, os vereadores, dos 42 vereadores do Rio à época, 37 votaram a favor do projeto, 5 se abstiveram, ninguém teve coragem de votar contra, e 30 apresentaram emenda ao projeto. Todo mundo queria ficar ligado à possibilidade de ter permitido que a feira ficasse ali, porque a sociedade se abraçou com a gente, personalidades importantes, formadores de opinião, se abraçaram conosco. E o prefeito, quando viu aquele rolo compressor, sancionou a lei sem vetar um artigo sequer, César Maia. Aí, como ele tem a origem nordestina, e é um grande político, é um cara que tem um jogo de cintura muito grande, ele foi vendo que ele estava numa furada, essa coisa de brigar com o nordestino, tirar a feira dali. Se a feira saísse dali do entorno, acabava. Era uma tradição de anos e anos. E se você fizesse uma feira artificial, como queriam fazer na Barra da Tijuca, não ia mais. Quem estava acostumado a ir para ele não ia se deslocar domingo para a Barra. E a feira nordestina é de sorte. Nós tínhamos montado um encontro nordestino semanal no miolo do plano viário do Rio de Janeiro. Olha só, ali passa a linha vermelha, ali passa a linha amarela, você pega a vermelha, está na amarela, ali você passa a suburbana do outro lado, a Avenida Brasil bem na frente, a ligação Zona Norte, Zona Sul pelo túnel Rebouças. Todos os trens têm estação em São Cristóvão, então era um filé muito grande, era um negócio maravilhoso, por isso que os caras estavam de olho ali para fazer o shopping. E nós ganhamos a parada. César Maia terminou quando se reelege, botando a feira para dentro do pavilhão, passando por cima da história do shopping. E está aí hoje, a feira é patrimônio, é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, é um presente que a migração nordestina deu a essa cidade, é um polo gerador de riqueza, de emprego, de trabalho, de alegria, é o maior ponto de visitação pública dessa cidade, para você ver que vale a pena a gente peitar o sistema de vez em quando. Eu machuquei um pouco a minha carreira, mas, por outro lado, daqui a 500 anos, quando estudar a história da feira, vai ver que teve a participação desse cantador nesse processo todo. E a gente vai ser lembrado sempre. E as músicas bonitas que a gente fez, eu fiz o hino da feira. Seu doutor, eu vim de longe para poder tentar a sorte. Lá nas bandas do meu norte as coisas não estavam boas. Secou o rio, alagou, açude esturricou. Fiz de tudo para ficar do sertão não arribar, mas a seca não deixou.
Fiz de tudo para ficar do sertão não arribar, mas a seca não deixou. Eu que sou trabalhador, adoro a luta do gado. Quando vi o meu roçado seco e o meu boi magrelo, eu fiquei sem currutelo e para não botar boneco, peguei os fia patroa e vim pro Rio de Janeiro percurar vida mais boa. E aqui eu só não morri com saudade da vidinha, que lá no sertão eu tinha pro que achei um lugar onde eu pude encontrar minha gente, meus irmãos, para tomar umas bicadas, tirar gosto com buchada, ouvir repente baião, para dançar uns forrozinhos e não me sentir sozinho nesse rio de ilusão. Na feira de São Cristóvão, somos tudo Paraíba, Zé de Baixo, Zé de Riba, sertanejo nordestino. Juntamos nosso destino nessa vida retireira, porque na segunda-feira a nossa coragem drauba, quebramos qualquer pedreiro e somos pau para toda obra. Isso é o hino da feira que nós fizemos em Muito bom. Para acabar. Aí. Muito legal, muito bom, muito bom. Seu doutor, eu vim de longe pra poder tentar a sorte. Lá nas bandas do meu norte as coisas não tava boa. Secou o rio, a lagoa, o açude esturricou. Fiz de tudo pra ficar, do sertão não arribar, mas a seca não deixou. Fiz de tudo pra ficar, do sertão não arribar, mas a seca não deixou. Eu que sou trabalhador, adoro a luta do gado. Quando vi o meu roçado seco e o meu boi magrelo, eu fiquei sem curtelo e pra não botar boneco,